Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Davi Avelino Leal, do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM. Estamos começando mais uma edição de Caminhos da Pesquisa. Esse é o nosso quarto encontro. Hoje nós estamos recebendo a pesquisadora e professora Ângela Rebelo da Silva Arruda, nossa doutoranda no programa, né, que vai conversar com a gente sobre história ambiental do Amazonas, da província aos movimentos ambientalistas na contemporaneidade, 1850-2018. Ângela é orientada do professor Dr. Luiz Balcar Peixoto Pinheiro. Antes de passar a palavra para a Ângela, a quem já agradeço, gostaria aqui de falar um pouquinho da trajetória acadêmica da professora Ângela. Possui graduação e licenciatura plena em História, em 2005, especialização em Antropologia, 2008, pela Universidade Federal do Amazonas, assim como a licenciatura, mestre em História Social pelo PPGH da UFAM, 2016, com a dissertação sobre experiência de homens e mulheres indígenas, a partir dos seus modos de vida, em Novo Airão. Atualmente desenvolve pesquisa na área de História Ambiental e atua como professor História Ambiental e atua como professora da Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino. Então, mais uma vez, meu boa noite a todos e todas e meu boa noite a Ângela Rebelo e meu já agradecimento pela sua participação. Ângela, a palavra é com você. Está com você. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Agradeço ao programa por essa iniciativa de a gente estar partilhando aqui as nossas pesquisas, especialmente no momento em que o nosso país atravessa um período tão sombrio e que fazer pesquisa é um ato de coragem, ousadia e resistência, né? E a minha pesquisa sobre história ambiental do Amazonas, ela é ainda mais gritante, né, nesse momento sombrio que a gente vive de agressão à nossa Amazônia, né? Bom, mas minha pesquisa, ela tem a sua característica de ser uma pesquisa em história ambiental, que não é uma coisa muito da nossa tradição historiográfica local, né? O que é até estranho. Plena Amazônia, a gente não tem ainda uma tradição historiográfica em história ambiental, mas isso se explica por vários motivos, né? Como se sabe, a própria disciplina História Ambiental, ela surgiu a partir de uma cobrança dos movimentos sociais que foram para as ruas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em 1972, e Roderick Nash foi o primeiro professor que implementou uma disciplina com este nome na Califórnia, História Ambiental. Até então, se não fosse essa pressão, essa cobrança, talvez, né, não teria nascido ali esse caminho, esse viés de pesquisa, de análise em história ambiental. Outro aspecto é com relação a que as ciências sociais, a partir da Primeira Guerra Mundial, elas se dedicaram apenas a fazer análise em sociedade e cultura, elas deixaram de lado esse viés de ligação com a terra, de ligação com a natureza, né, devido ao agressivo territorialismo nazista. Então, esses aspectos ligados a clima, cor, né, os vínculos da terra, tudo isso foi deixado de lado. Mas a gente já tem aqui, não tem como não citar, né, referências que resolveram colocar a história ambiental em jogo, né? No Brasil, né, a gente destaca um americano brasilianista, o Warren Dean, né, e não só ele, outros também, o Donald Rosten, foram fazer pesquisas em história ambiental
né, com reflexões já no Brasil. Por quê? Isso começou nos Estados Unidos, essa reflexão de história ambiental, depois França e Inglaterra deram continuidade, só depois chegou aqui no Brasil. Mas, voltando aqui ao tema da minha pesquisa, história ambiental do Amazonas, da província aos movimentos sociais na contemporaneidade. Por que eu estou pegando desde a província? Né? Por que o meu marco cronológico ele é de 1850 a 2018? Não é que a gente já tinha uma legislação ambiental, vamos dizer assim, como a gente poderia dizer agora no universo da modernidade, né? Que só a partir da década de 70 você tem aí os movimentos sociais, junto à comunidade científica, cobrando uma postura devido à agressão enorme, né, fruto do processo de industrialização aí de anos e anos, aos biomas, à fauna, flora, enfim. Mas, quando você tem acesso aos relatórios de província, né, lá na época no final do século XIX, né, em 1850, você tem, aliás, até antes disso, você já tem códigos de posturas e legislações diversas para que se coíba um pouco essa exploração irresponsável dos recursos, né? Então, você tem, e chama muita atenção, nessa época aí da província, a questão da exploração dos quelônios, né, do fabrico da manteiga de ovos de tartaruga, que tanto era necessário para a iluminação quanto para o próprio consumo culinário, né? Mas, para que você pudesse ter um pote de manteiga de tartaruga, você necessitaria aniquilar diversos ovos dessa espécie. Ou seja, esse processo, ele atuava brutalmente contra a reprodução dessa espécie. Tanto é que a tartaruga é hoje um animal em risco de extinção, assim como outros, né? Pirarucu, peixe-boi, pode citar também, infelizmente. Então, mas você já tinha ali alguma legislação que tentasse disciplinar um pouco esse processo de exploração. Por isso, a minha pesquisa, ela tem esse recorte cronológico bastante extenso, porque ela visa exatamente fazer um levantamento, né, dessa legislação até se chegar à legislação ambiental que a gente tem nos dias de hoje, não é? Mais modernas, com punições mais severas, né? Na época da província você tinha ali ou pagamento de multa ou dias de prisão, dependendo da infração, isso aumentava um pouco, mas não se compara à legislação ambiental que a gente tem hoje, né? Mas eram tentativas e, enfim, ao meu ver, uma história, essa reflexão da lida com os recursos naturais, essa reflexão, essa interação da relação homem-natureza, ela foi deixada de lado pela história, e a história ambiental está querendo retomar isso, resgatar isso, para que a gente possa fazer as nossas análises sociais, econômicas, de maneira mais completa. E principalmente aqui na Amazônia, não há como deixar de fora, né, essa relação do homem com o meio, com os rios, com a mata, com os frutos, né, da floresta, enfim. Não há como deixar de lado e não há como ignorar que a vida econômica da Amazônia, ela necessariamente passa por uma relação homem-natureza. E isso precisa ser resgatado, não é? Mas minha pesquisa não visa simplesmente elencar uma porção de leis desde 1850, 2018. Não. A nossa proposta é um pouquinho mais ousada do que isso. A gente quer
também resgatar as experiências de ativismo, de militância em favor da natureza, e que a sociedade, época após época, dava respostas diante disso, como havia a sensibilidade social de alguns setores da sociedade com relação a essas questões. Será que simplesmente essa legislação seria para coibir o recurso, para a prática irresponsável do recurso, para que ele não acabasse? Será que seria simplesmente uma razão utilitária da coisa? Não, não acredito. Eu acredito que existia as duas coisas. Existia isso, sim, com certeza, mas isso não impede também, né, que possa aparecer ao longo da nossa pesquisa indícios de alguma compaixão, né, pela destruição da natureza, e de que maneira, porque homens e mulheres têm valores, e como esses valores respondiam época após época, como eles respondiam a essa agressão à natureza. A partir, né, das concepções que se tinham, dos valores que se tinham e que se tem, nós temos aí algumas respostas, né? Apesar de nosso caminho de exploração, tanto extrativista, né, quanto os demais, sempre foi um caminho mais voltado a um hábitos predatório, não é? Bom, seguindo adiante, né, com relação aos nossos objetivos, né, de certa forma eu já falei aqui nessa introdução, nossos objetivos primeiramente, dar visibilidade, né, a essa história ambiental, que ela já existe. Existe muitas fontes, existe muito material para ser pesquisado com relação a isso. Só falta a gente contar a história. Outras ciências já tomaram a dianteira, geografia, antropologia, elas já ousaram caminhar por aí, mas nós na história ainda temos muito trabalho a ser feito, não é? E nossa pesquisa quer ousar nesse caminho, nesse sentido. Bom, então, para isso, meu objetivo geral é fazer um levantamento, uma análise, um estudo amplo e consistente, né, sobre a história ambiental do Amazonas, né, que não está lá mastigada, mas que a gente tem que construir a partir das nossas fontes. E como objetivos específicos, eu vou partir de buscar como foi dada a criação e a implementação de políticas ambientais ao longo de cada época, né, de cada período. E também o contexto cultural, né, ele é importantíssimo. A partir desse contexto cultural, você tem como saber qual foi ali o cenário da criação dessas leis, dessa legislação. Mas, principalmente, né, como objetivo específico, a nossa pesquisa ela quer colocar luz nas experiências, né, do ativismo de homens, mulheres, de pesquisadores, de técnicos, de cidadãos comuns, enfim, de indígenas, de não indígenas, né? E essa história, essa experiência de ativismo em defesa da floresta, em defesa da fauna e da flora amazônica, não é? E tudo isso foi um grande caminho de resistência, um grande caminho de resistência frente a uma economia historicamente predatória. Para as nossas nós vamos utilizar os relatórios do presidente de província, os jornais de cada época, por exemplo, o jornal Estrela do Amazonas, que é um jornal que era o diário oficial da época da província. Então, lá você tem ali as regulamentações, as normas,
não é? Então, os jornais, os relatórios institucionais, a legislação ambiental, código de postura, mas também literatura, charge, poesia, pronunciamentos, discursos e, uma coisa importantíssima, as narrativas. Essas narrativas, necessariamente, elas serão fruto do nosso trabalho de entrevista. Nós precisaremos utilizar a história oral, o recurso da história oral, né, para fazer essa entrevista. Uma entrevista são entrevistas que atualmente elas não podem ser feitas devido a essa pandemia, né? Então isso foi um pouco adiado no nosso caminho de pesquisa, mas elas serão feitas, né, para que a gente possa aprofundar a pesquisa. Por exemplo, vocês sabem aí como é que foi, como é que nasceu o Parque Municipal do Mindu? Vocês sabiam que aquela área era uma área que estava sendo grilada, mas que a comunidade ali do Parque 10 se reuniu e procurou a SEDEMA, hoje é Sensa, mas antes era chamada SEDEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, recém-instalada em Manaus, né, e procurou a SEDEMA para que se tomasse uma providência, e assim nasceu o Parque Municipal do Mindu. Então, como vocês veem, há tantos e tantos exemplos que a gente pode, né, buscar os nossos caminhos de pesquisa e tentar fazer um trabalho bem, bem profundo, bem como a gente almeja, como a gente ambiciona aqui, né, nesse pontapé de história ambiental que estamos precisando tanto começar. Bom, depois das fontes, né, posso falar aqui dos métodos. Nosso método, bom, já falei um pouco, a história oral, que são as narrativas, né, em que a gente vai buscar entrevistas com cidadãos comuns, com militantes ambientalistas, né? Essas são as pessoas que a gente quer entrevistar, lideranças comunitárias, lideranças religiosas, lideranças indígenas, pesquisadores e técnicos ligados a órgãos de legislação ambiental, ligados a órgãos ambientais. Outra coisa para nosso método será o levantamento da criação, da implementação de políticas ambientais, analisando o contexto histórico, e a institucionalização dessa legislação, dessas políticas ambientais, né? E, por fim, as fontes. Bom, como teóricos de referência, a gente tem, até já citei, o Arrendin, Donald Rosten, o José Augusto Pádua, José Augusto Drummond, Kellerson Semerini Costa, que fez um trabalho aqui na Amazônia sobre a relação homem-natureza, e só que ele pega no período, ele chega até a província, ele pega deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça, ele pega de 1616 a 1920. O Kellerson é uma grande referência para o nosso trabalho também, Kellerson Semerini Costa, e o próprio Victor Leonardi também, que já faz quando ele escreveu Os Historiadores e os Rios, ele já faz um trabalho historiográfico considerando essa relação homem-natureza. Bom, eu acho que, em suma, essa nossa pesquisa, esse nosso trabalho é um grande desafio, e nós estamos aqui para ir adiante nesse caminho. Muito obrigada e estou aberta às perguntas de vocês. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer a Ângela pela belíssima exposição do seu projeto de pesquisa, está em andamento, né, do doutorado. Nesse momento, então, a gente tem aqui pelo chat, na verdade, um momento para questionamentos, perguntas, então sinta-se à vontade para perguntar, tirar dúvidas aqui com a professora Ângela. Enquanto a turma se manifesta, queria comentar um pouquinho, Ângela, a partir da tua fala, é que na época que eu estava montando um projeto para o doutorado, eu comecei a ler algumas questões sobre história ambiental na Amazônia, mas eu confesso que a perspectiva
e de lá para cá muita coisa mudou, né? Mas naquele momento a perspectiva não me agradou tanto, né? Porque começava a ler os historiadores, sobretudo os americanos, e assim, a ênfase me parecia um pouco deslocada de uma história social cruzada com uma história ambiental que eu pensava, né? Quer dizer, me parecia assim, uma ênfase muito. Vou te dar um exemplo do R&D, assim, muito na seringueira. Por que as grandes plantações não deram certo da Amazônia? Por conta das pragas, né, que atacavam as seringueiras. Então, não era exatamente isso. Isso é mais uma confissão assim, de como eu percebi esse processo. Não era exatamente isso que eu estava preocupado em analisar as relações sociais, né? Uma história social, mas que efetivamente dialogava com uma perspectiva ambiental. Mesmo o Donald Worster e alguns autores que você citou, naquele momento eu li ainda o Roberto Dumont, o Drummond, né? José Augusto Dumont, José Augusto Pádua, que são autores que se destacam com trabalhos com o período colonial, já sobre legislação, sobre ideias sobre o ambiente no período colonial, de forma que o Pedro Henrique Martinez, né? Eu cheguei a ler a professora Antonieta Antonassi, que aí eu me aproximava mais, estudando em seringueiros no Acre, de forma que naquele momento as questões postas pelo debate da história ambiental não davam conta assim do que eu estava interessado, que era uma história social mesmo, né? Mas eu vejo que e assim eu fazia essa mesma pergunta que você se fez assim, a gente na Amazônia, como é que a gente não faz esse debate, né? Claro que hoje uma história ambiental ela é feita, deve ser feita dialogando evidentemente com essa dimensão que você colocou, cultural, política, né? Das relações humanas, das relações sociais e tal. Mas naquele momento ainda estava engatinhando, pelo menos na minha cabeça, né? Esse debate, eu me questionava assim, poxa, o professor Eurípides Funes já havia escrito alguns textos já assim mais no sentido de pensar os quilombos, essa dimensão do ambiente. Era mais ou menos aquele caminho assim, que eu estava interessado. Mas aí, te ouvindo agora, assim, claro, eu estou falando de 2008, 2009, né? 11 anos depois, a gente tem um outro cenário que permite você adensar essas discussões, né? Então, era assim, mais para trazer um pouco desse depoimento de como eu percebi isso um pouco lá atrás, né? E concordando com a tua perspectiva de que por que a gente não tem uma centralidade desse debate no coração da Amazônia, né? Que está longe de ser um tema marginal, né? Pois é. Ao mesmo tempo que a gente, na verdade, a gente cruza com essa temática com as nossas pesquisas, né? Por outros caminhos. Eu estudando lá os seringais e castanhais, eu vi uma legislação sobre tartarugas, né? Quer dizer, no fundo, Ângela, assim, eu percebi o seguinte: há uma legislação criada também para impedir que as pessoas que usam os recursos tenham acesso a esses recursos, né? Quer dizer, uma legislação que ao mesmo tempo ela pode para, vamos dizer assim, conservar a natureza, né? Tem os conservacionistas, mas ela vai muito em cima das práticas sociais das pessoas comuns, né? Quer dizer, então você permite uma abertura de uma grande área na Amazônia para o agronegócio, por exemplo, mas aí você ataca com uma legislação aquele pequeno produtor ou aquele que vive da pesca, da caça, de atividades extrativistas, né? Eu fui percebendo um pouco isso para o Rio Madeira, ali nas fontes, quer dizer, é o modo de vida das pessoas comuns, muitas vezes, que está sendo atacada por uma legislação que ela, a despeito do discurso de conservação, ela vai de encontro ao modo de vida das pessoas. Eu te falo isso porque foi uma surpresa para mim, né? Assim, eu também achava assim, poxa, agora a gente tem uma legislação protecionista de conservação e tal, mas o Antônio Carlos Jaggs, que tem lá o mito moderno da natureza intocada, né? Que fala um pouco disso nos Estados Unidos e em outras regiões. Então é uma literatura interessante para pensar esse debate.
sem sombra de dúvida, Senhores e Caçadores, do Thompson, foi um livro assim que me ajudou muito a pensar esse controle dos recursos, a forma como as populações locais utilizam dos recursos naturais e que criam seus próprios, isso que eu acho que é importante, as populações locais, elas criam seus próprios códigos de uso desses recursos, né? Quer dizer, se você tem uma legislação que ela é estatal, mas você também tem códigos locais de uso dos recursos, então você não pode matar todos os peixes de um rio ou caçar sempre numa mesma área, porque você pode pegar Panema, né? Que é uma categoria amazônica, local, assim. Você pode contrair Panema, ficar empanemado, porque você está atacando demais os recursos. Então, quem me permitiu assim ver isso, Senhores E a coisa Caçadores, foi um livro. vazar, né? Senhores Caçadores foi um livro que me ajudou muito, do Thompson, a refletir a partir das questões que ele levantava lá sobre essa dimensão da Amazônia, né? Nesse sentido, eu acho muito interessante, muito mesmo a tua proposta, a tua pesquisa, assim, vem para dar uma grande contribuição ao nosso debate, né? O que a gente espera. E, claro, essas observações que você fez com relação à legislação beneficiar a quem, né? Uhum. Legislação para quem? Realmente é para proteger ali os recursos, é para proteger interesses maiores, ou é para ser usada com repressão ao mais fraco, né? São mau usos da legislação, certamente, né? Mas você tem que contextualizar, né? Cada história é uma história, e com certeza essa dimensão também ocupará um lugar na nossa pesquisa, sem dúvida. Uhum. Bom, tô aqui aguardando alguma questão, mas a gente vai aqui na conversa, porque como esse é um tema muito interessante, assim, que já há algum tempo vem se vem mobilizando algumas leituras. Uma outra dimensão, Angela, que eu fico pensando é o seguinte: como é que os sujeitos, sobretudo os povos indígenas, pensam essa dimensão, né? Porque na visão de muitos povos indígenas da Amazônia, você não teria, a rigor, uma separação entre o que é natureza e o que é cultura, né? Quer dizer, um debate muito importante que é a visão sobre a natureza, algo que seria exterior a gente, vamos dizer assim, mas que para muitos povos indígenas, e você tem essa trajetória de estudo dos povos indígenas, Sim. né? Nas cosmologias e nas ontologias indígenas, não há essa outra dimensão assim, da natureza, porque isso que a gente chama de natureza, para eles são subjetividades, são sujeitos também, né? Quer dizer, um Parentes, rio, né? uma floresta, né? São parentes. Então, são sujeitos também, quer dizer, dá uma outra dimensão para o debate, né? Trazer a perspectiva do olhar indígena. Então, assim, eu fico pensando de você trazendo também esse olhar ao entrevistar os sujeitos, esse olhar indígena, né? De como ele pode trazer, vamos dizer assim, uma outra perspectiva para essa ideia de que a gente tem de natureza. Perfeito, professor. Bom, eu gosto Agora, muito do. Oi, consegue me ouvir? estou te Ok. ouvindo, pode falar. Eu gosto muito do Ailton Krenak, né? Ele faz essa reflexão, né? Quando ele fala ideias para adiar o fim do mundo. Então, lá ele E lida exatamente com essa forma com que o indígena vê o que a gente chama de recursos naturais. Não é essa ideia utilitária, é parte dele. Não houve essa separação como entre nós ocidentais, na nossa cultura ocidental, não é? Em que o próprio Arrendin, ele já criticava essa questão de você utilizar simplesmente é, a ideia de recursos naturais sem considerar a natureza por ela mesma, né? Por isso que o Arrendin uma referência tão importante que ele é, né?
Enfim, outra questão é que você colocou aí com relação à natureza intocável. Não, você já tinha domesticação de várias espécies, né? Os povos indígenas aqui já lidavam com esses recursos, né? Não, mas não da maneira como um não índio faz, né? Mas era uma outra lógica, né? E aí as pesquisas arqueológicas vêm para confirmar isso, que o tanto que já se mexia com a natureza, né? Então não se trata disso, mas se trata da forma extremamente brutal e predatória com que não se pode mais ir adiante, né? Então, voltar um pouco os ouvidos para os povos indígenas certamente fará com que a história ambiental e a própria história, né, cresça bastante. Bem interessante essa perspectiva que você está trazendo em diálogo. Certamente o Ailton Krenak, né? O nosso futuro não está à venda, ideias para adiar o fim do mundo, o próprio Davi Copenaua, né? A Yanomami, sobre a queda do céu. Então, são certamente livros, ideias e debates que podem ser incorporadas, sobretudo, para articular esse presente com o passado, né? Quer dizer, particular esse momento contemporâneo da pesquisa com 19, com o início do 20. Um dia desse eu estava lendo um livro do Leandro Tocantins, eu achei bem interessante o debate que ele faz sobre a questão ambiental. Eu acho que é um livro dos anos 70, que é Amazônia, Natureza, Homem e Tempo, do Leandro Tocantins. Fiquei assim, me surpreendeu assim a forma como ele estava debatendo os códigos, essa questão da necessidade de colocar os limites à matança dos animais, da utilização dos recursos, que é um outro debate também, que é no campo desse debate das ideias a partir dos autores, né? De como esses autores da Amazônia, muitos deles vinculados, inclusive, à extração de borracha, mas que fizeram uma reflexão sobre a utilização dos recursos. Os clássicos filmes do Silvino Santos, né? Tem aquelas imagens eu acho que é de peixe-boi na praia, né? Assim, vários peixes ali mortos na praia, aquela imagem clássica que merece, que dá para fazer uma reflexão muito bacana, né, para o início do século XX. Penso, Ângela, que assim, a tua pesquisa ela é incrível, né, nesse sentido de permitir abordar temas que ficaram relativamente silenciados, né, e trazer questões renovadas para a nossa historiografia. Né? Nesse sentido, A está de gente tem parabéns. Obrigada. A gente tem uma Por encarar. vastidão de material incrível, né? Só Uhum. precisa a gente chegar lá e contar a história. Então é um desafio para a gente, individualmente, quanto pesquisadora, né, pesquisador, e coletivamente também, um trabalho coletivo nosso, de estar fomentando essa área da história ambiental na Amazônia. Né? É, de certa forma, pioneira, né? Sim, sim. Bom, por enquanto ainda não chegou, ainda não tenho aqui nenhuma questão. Eu vou te passar algumas coisas assim que eu encontrei. Aqui o pessoal dando os parabéns, Luciane, Paula, tá toda a turma aqui acompanhando, Jomara. Obrigada, meninas. Depois eu vou te passar uns textos, um material aqui que eu tenho, que pode ajudar no debate. Mas certamente foi o professor Balcar que me passou, então ele vai te passar também. Já é coisa que eu recebi. Está em boas mãos, assim, para fazer esse debate de história da Amazônia nessa perspectiva de história ambiental. Nath também está aqui, César. Então, não sei se você quiser explorar mais. Já tem trabalhos com essa reflexão, né? É bom ressaltar. Sim, inclusive levantando essa questão, né, da necessidade desse debate, né, de uma certa ausência, né? Lembro de Nath já ter feito a própria dissertação dela traz esse debate, né, lá aí no programa de pós-graduação, né, já com o tempo ela traz esse debate
e me inspirou muito para fazer a tese, sobretudo, né? Então é isso, a gente vai aos poucos constituindo um campo de estudos e de debate, se aproximando para pensar os nossos objetos de pesquisa, né? E com a Amazônia, Ângela, no centro do debate, volta, né, para o centro do debate internacional com uma pressão muito grande sobre garimpeiros, grileiros e todo esse pessoal. Então, Verdade. é um É debate um que está na desafio ordem muito do grande. dia, né? É um debate que está na ordem do dia, vamos dizer assim. Nossa própria pandemia diz isso, né? Uhum, Não há um ser humano no planeta que não esteja sendo afetado pela essa questão com o meio, com o ambiente. sim. E aí os povos indígenas falam assim, mas você não pode comer uma caça da floresta sem passar por ritos que eles chamam de tirar os espíritos, né, de subjetivação da caça. Porque se você não faz isso, você pode estar à mercê de alguma doença, né? Quer dizer, os próprios povos indígenas ensinam na sua cosmologia, nos seus ritos, a evitar que doenças da floresta, ou espíritos da floresta possam nos atacar com uma série de processos, né? Fico até pensando, se tivesse feito isso lá com o morcego, com o morceguinho, talvez nós não tivéssemos nessa situação de Com subjetivado, certeza. se a gente for pegar as cosmologias indígenas, né? Então há um aprendizado muito grande pela frente na pesquisa, mas também ouvindo o que os sujeitos têm a dizer sobre essas experiências, né? No Um outro ativismo. aspecto interessante com a tua fala, né, que remete muito à antropologia, né? Você pensa essa forma de ver do índio, essa forma como a cosmovisão indígena, isso aí deixa para a antropologia resolver. Nós, da história, estamos precisando historicizar mais o índio, né? Então, a Uhum, gente jogou muito no colo da antropologia e deixou a desejar aqui com relação a... Porque a gente acaba fazendo divisões, não é? Aí, como se a história se fosse simplesmente do não índio, e não é, não é? Então, nós nos relacionamos com os povos indígenas, nós também somos os povos indígenas, de certa forma, geneticamente, como matriz uhum, cultural, não é? E por que que ele tem que ser sempre assunto da antropologia? Por que uhum. que a visão complexa, rica, né, a complexidade da cosmovisão indígena, por que isso parece assustar tanto os historiadores? Por que que jogam tanto para o colo da antropologia? Vamos enfrentar, não é? Então, esse também é um aspecto que eu considero. Sim, extremamente importante. Você traz a experiência da pesquisa de mestrado, então, né, já domina bem a literatura, o debate, e dá para fazer essa articulação agora no doutorado. A Bárbara, ela pergunta aqui, Ângela, como é que está o acesso às fontes nesse período de pandemia? Como é que a pesquisa caminhou nesses meses agora? Se está fazendo pesquisa online, está encontrando material pela internet. Uma pergunta aqui da Bárbara que eu já agradeço. Quem já agradeço. Bárbara, agradeço a pergunta. Bom, essa pandemia realmente ela adiou o trabalho com a história oral, né? Com a ferramenta oral. Mas o que a gente pode fazer, e também até de ir atrás de alguns documentos, né? Alguns locais em que a gente pudesse fazer pesquisa, ter acesso a fontes. Então, só resta para a gente mesmo a internet, o que a gente já tem em casa, as fontes que a gente já tinha, e o aprofundamento teórico mesmo da leitura, porque é muita coisa, né? É um tema, o meu recorte cronológico é imenso, então eu não tem como dizer que eu estou parada por causa da pandemia, né? Não, tem muita coisa aqui, então a gente vai caminhando com o que a gente já tem, mas com certeza, né? Ainda falta muito o que caminhar e espero que
a gente saia dessa pandemia, se Deus quiser, e a vida volte a outro ritmo, né? Um ritmo que não seja esse ritmo louco, né? De morte, de medo, enfim, para a gente caminhar. Os caminhos de pesquisa aqui, acho que de todos nós, foram abalados, né? Com essa pandemia. De fato, né? A gente tem... ah, muitas vezes, por mais que a gente tenha todo o material, acesso ao material pela internet, é difícil concentrar totalmente com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, né? Assim, é uma mediação. A gente sabe que o estudante de pós-graduação não para e não pode parar, não tem férias e nem... mas numa situação dessa a gente fica com dificuldade mesmo até de concentrar numa leitura, de pensar nesse processo. Né? Então aqui o pessoal mandando os parabéns, Bruno Braga, Ângela Arruda, né? Todo mundo acompanhando. Como a gente não tem mais nenhuma questão... o Bruno vai estar em São Paulo agora. Então, como a gente não tem mais nenhuma questão aqui, Ângela, eu queria mais uma vez te agradecer, dizer que esse debate continua, também tenho interesse, a gente vai mantendo o diálogo. E é isso, agradecer o programa, professor César, né, e todos vocês envolvidos nesse projeto de apresentação das pesquisas, do andamento do trabalho. Né? Eu também agradeço, foi uma honra para mim estar aqui, compartilhando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre a minha pesquisa com vocês. Agradeço ao programa, agradeço ao professor Davi, professor César, né, ao Jailson sempre, né, nos ajudando em tudo. Né, agradeço todo mundo e vamos lá, força e resistência com as nossas pesquisas. Então é isso, agradeço todo mundo a presença, que acompanhou a live, compartilhou aqui, e deu os parabéns para a Ângela. Muito obrigado e até o próximo Caminhos da Pesquisa, a próxima edição do Caminhos da Pesquisa. É isso aí, pessoal. Obrigado e boa noite. Obrigado, Ângela. Boa noite. Obrigada, abraço para todos. Boa noite.